Agora gostaria de aproveitar e tentar esclarecer, vou tentar em poucas palavras. É assim, o técnico Ramon Dias, ele já tinha feito isso no Vasco. Aliás, a imprensa desportiva argentina costuma compará-lo, inclusive, ao Luxemburgo, ao Mano Menezes, que são técnicos que tiveram, né, o seu momento de esplendor, entretanto, ficaram para trás na história, né? Deixaram de evoluir. Né? O futebol é cada vez mais exigente também nesse aspecto. Pronto. Mas a verdade é que ele veio com um esquema que o Corinthians já tem feito isso em todos os jogos desde que entrou o técnico Ramon Dias no Corinthians. E já era assim também no Vasco. Né? Jogando numa linha primeira de 3 zagueiros, né? No esquema de 3-5-2, onde os 2 laterais funcionam como ala, certo? E qual é o objetivo? É exatamente a saturar a defesa adversária de bolas aéreas lançadas na área, né? E isso nem é porque o Flamengo tem um grande problema com as bolas aéreas, né? E para se defender, como é uma equipe que ainda está se habituando a esse novo modo, esse estilo de jogo, então o que o Corinthians faz? Para se defender, a sua linha defensiva, né, entra muito para dentro do próprio espaço, muito próximo da sua própria baliza, e os 2 alas, né, que um era o Matheus Bidu, né, de um lado, do outro era o Fagner. Eles recompõem e fazem uma linha de 5. Pronto. E é aqui que eu quero mostrar por quê. Aqui, nessa lateral, é a hora de se fazer a ultrapassagem para alargar o campo, fazendo com que esses homens se espalhem mais dentro de campo, ok? E, entretanto, o centroavante e, no caso, pela direita, o Luiz Araújo, e pela esquerda, o Bruno Henrique, aproveita para saturar esse espaço entre o zagueiro, certo? Entre o zagueiro e o lateral, ou aqui um pouco mais próximo do miolo de área, fazendo uma dupla contra 2 contra 1. Ok, o Fluminense, inclusive, fez isso muitas vezes, né? E por isso superou o Corinthians. O Flamengo não conseguiu fazer, certo? Outro detalhe, o Corinthians, os seus 3 homens de meio de campo, certo? Com a descida dos 2 atacantes, fazem ali uma espécie de teia no meio de campo. Como não estão muito habituados a esse estilo de jogo, eles têm pouca amplitude. Então, o que é que o jogo pedia? Pedia 2 coisas somente. Somente 2 coisas. Isso antes da bola rolar e com a bola rolando. Primeiro, tabelas envolventes e passes rápidos. O jogo não pedia uma velocidade física, pedia uma velocidade tática, né? E o Flamengo não tinha esses jogadores em campo. Tudo por culpa exclusivamente do técnico Tite, a meu ver, né? Para mim, a escalação do Bruno Henrique foi errada. Do Luiz Araújo, eu aceito, mas foi errada. Do Léo Ortiz na cabeça de área para aquilo que seria a partida, e foi
de fato, porque o Corinthians tem jogado numa nota só, o Léo Ortiz, aqueles passes agudos, aqueles passes a quebrar linhas ali no meio de campo, numa progressão ofensiva, isso de fato não ia acontecer, porque o Corinthians estava congestionado. E qual era a necessidade? Era explorar um pouco mais esses corredores laterais e fazer inversões de jogada, inversão do lado de campo. Combinado com os dois atletas, né, a pressionar um dos homens, de preferência o lateral, fazendo aquilo que a mídia desportiva diz, o dito facão. E o Flamengo não fez nada disso, que foi, aliás, o segundo gol do Corinthians. Quem fez foi o Corinthians. Exatamente. E agora ficou explicado aquilo que eu estava a dizer do lance, né, que eu fiz questão de destacar e pontuar, do Léo Ortiz, já próximo ao finalzinho da partida. Né? O Davi Luiz também foi outra escolha errada. Por quê? Porque se o Corinthians é uma equipe que joga com velocidade através dos seus alas, principalmente, né? E sabendo que o Flamengo, obviamente, iria pressionar, portanto, os zagueiros iriam, em um ou outro momento, ficar mano a mano com o ataque adversário. O Davi Luiz, apesar das suas valências técnicas, é um zagueiro já envelhecido, de certo modo, para o futebol, né? Ele está formatado para partidas mais técnicas, não essas partidas que é aquilo que o Corinthians ia propor, que é aquilo que o Cuiabá vai propor e vai fazer contra o Flamengo, que é aquilo que o Criciúma vai propor e fazer contra o Flamengo, né? Então, ou seja, o Léo Ortiz, hoje, deveria ter jogado na sua posição original, na zaga, né? Na zaga, né? E ele foi para a zaga, depois, na saída do Davi Luiz, ele foi para a zaga. Mas já era tarde demais também, até porque quem entrou no lugar dele entrou de forma horrorosa. Alan. Não sei se você talvez se o Alan tivesse entrado, no começo da partida, poderia ter rendido mais, e essa equipe poderia ter dado mais. Mas a verdade é que é o seguinte, o jogo hoje pedia jogadores mais técnicos, não pedia jogadores velocistas.